bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos juntos aqui, firme e forte, na nossa aula semanal. Seja muito bem-vindo, uma alegria receber cada um de vocês aqui na nossa aula semanal, no nosso momento de reflexão, nosso momento de crescimento, de desenvolvimento. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria receber você aqui nessa sala de aula virtual, nesse lugar de aprendizado, crescimento, nesse lugar de amadurecimento, nesse lugar onde nós nos submetemos ao aprendizado. Eu sempre tenho falado a importância do aprendizado. O assunto da nossa aula hoje está incrível. Vamos falar sobre a crise de identidade e as suas consequências. Você conhece alguém que tem dificuldade com a sua identidade? Você conhece alguém que está vivendo uma crise de identidade? Ou até mesmo você já passou por alguma crise de identidade? Então esse é o nosso assunto, o tema da nossa aula de hoje. E também, se eu não conseguir interagir aqui com você, respondendo suas perguntas, interagir com seus comentários, vá lá no meu Stories, vai ter uma caixinha de pergunta no meu Stories, e você deixa a sua pergunta lá, e eu vou ter uma grande alegria em interagir com você e em te responder. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, esse tipo de ensino, ele não tem em qualquer lugar, não é mesmo? Esse tipo de informação, onde vai gerar crescimento, vai agregar valor para você, vai agregar transformação e mudança, não é em qualquer lugar. Então é importante, quando você entender que existe um conhecimento, existe uma informação que vai fazer a diferença na sua vida, fique atento. Abrace essa oportunidade, fique atento e não deixe de aproveitar esse momento. Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, a crise de identidade e as suas consequências. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então veja, na vida nós temos dois tipos de desafios. Na vida temos dois tipos de desafios. Os desafios interiores e os desafios exteriores. Os desafios exteriores fazem parte da vida diária, são as circunstâncias, problemas, adversidades que enfrentamos no nosso dia a dia. Esses são os desafios exteriores, faz parte da vida, não podemos ser intolerantes a esse tipo de desafio. Mas também existe um outro desafio, que é o desafio interior. E é nos desafios interiores que nós mais somos derrotados. É nos desafios interiores que mais sofremos. É nos desafios interiores que mais experimentamos, muitas vezes, fracasso. E o que que isso tem a ver com o tema da identidade? Se a sua identidade não estiver restabelecida, inteira, sarada, dificilmente você vai lidar de forma saudável, vencendo os desafios interiores. Se a sua identidade não tiver boa, não tiver saudável, inteira, você não vai conseguir lidar com seus desafios interiores. Então, a crise de identidade, ela nos debilita, ela nos fragiliza, nos torna melindroso. A crise de identidade, ela faz com que a pessoa se torne um alvo fácil, um alvo de adoecimentos emocionais, um alvo de conflitos. Então, aqui se instala a pergunta-chave básica: quem sou eu? Qual a minha verdadeira identidade? Claro que a identidade vai além daquela impressão que nós queremos passar para os outros. A identidade fala de essência. A identidade fala dos seus atributos, do conjunto de valores e princípios que regem a sua vida. Então nós precisamos entender que a identidade vai ser fundamental para lidarmos com os desafios interiores. E são os desafios interiores que mais têm o poder de nos levar ao fracasso,
a derrota e por aí vai. Infelizmente, a realidade de muitas pessoas está sendo a crise de identidade. Estão vivendo uma crise de identidade. Não se conhecem, acabam acreditando em mentiras sobre si mesmos, aprisionada às dores, aos traumas, vivendo num mundo buscando sobreviver. Então, essa é a realidade de muitas pessoas vivendo uma crise de identidade. É muito comum, eu atendo muitas pessoas que estão vivendo crise de identidade. Não sabem quem elas são, não conhecem o seu real valor, não conhecem os potenciais, não conhecem os seus dons, estão aprisionadas nas dores ou perdidas na vida, andando em círculo. Então veja, a formação da nossa identidade, ela, de modo geral, está ligada com as funções e os papéis familiares que estiveram sobre nossas vidas. Papel da mãe, papel do pai, esses papéis familiares vão contribuir muito com a formação da nossa identidade. E é muito interessante, quando a gente fala para um público grande, a gente faz essa pergunta: quantos aqui conhecem o seu propósito? Menos da metade responde que sim. E quando eu faço outra pergunta, e quantos desses que conhecem o seu propósito estão vivendo segundo esse propósito? Menos da metade ainda levanta a mão. Então, identidade está diretamente ligada em viver o nosso propósito, em viver a nossa missão. E você sabe qual é o seu propósito? Ou você tem lutado com uma crise de identidade? Pessoas com crise de identidade, elas têm dificuldade de fazer escolhas, elas não são assertivas, elas não se definem, elas têm uma grande dificuldade de obter direção, de obter norte para a sua vida. Uma crise de identidade gera essa confusão na vida da pessoa e ela acaba andando em círculos sem saber a direção para a sua vida. E como tem gente nessa situação? E como existem muitas pessoas vivenciando essa confusão interior, onde elas não têm a clareza da sua real identidade. É por isso que na nossa jornada clínica da alma, que vai começar nessa quarta-feira agora, dia 18, às 21h30, eu vou falar muito sobre redescobrindo a sua identidade. Eu vou falar muito sobre a importância da identidade. A pessoa que descobre a sua identidade, ela destrava seus dons. A pessoa que resolve suas crises de identidade, ela alcança propósitos. Então, não há propósito sem identidade. Não adianta querer ficar se apegando a propósito ou até mesmo a metas. Se você não tem identidade, as metas não vão fazer parte da sua vida. E para que uma meta realmente venha se cumprir, ela precisa fazer parte da sua vida. Então, a identidade é a base de toda missão, de todo propósito e de toda realização. Então, se existe uma crise de identidade, as pessoas não encontram sua missão, não vivem seu propósito e, por sua vez, estão vivendo uma vida, muitas vezes, sem realização. Estão vivendo uma vida só por viver, estão sobrevivendo. E a gente vive uma época que não são muitas as pessoas que desfrutam de uma identidade restaurada, não são muitas as pessoas que encontram a restauração ali da sua identidade ou de qualquer crise que tenha acometido na identidade. Então veja, identidade é a base de toda missão, é a base de todo propósito e de toda realização. Não tem como vivermos uma realização sem ser a partir do lado de dentro. As pessoas buscam se realizar com bens, com dinheiro, com conforto, com prazeres, com status, mas isso é uma grande ilusão. A verdadeira realização está na base da nossa
A verdadeira realização, ela tem como base uma identidade sarada, inteira. A verdadeira realização tem como base uma identidade saudável, sem distorções, sem crises. Então, eu gosto muito dessa linha de raciocínio, né? Que se você quer alcançar sua missão, realizar seu propósito, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar sua identidade. É saber seus dons, seus talentos, é saber o que te constitui, o que é verdade, o que é mentira a seu respeito. E muitas vezes as distorções na nossa identidade, as crises de identidade, geram muitas mentiras na nossa vida. E como que é gerado a crise de identidade? De que forma a pessoa, então, chega nesse lugar de confusão na sua identidade, de confusão sem saber quem ela é, o valor que ela tem, para onde ela está indo? A crise de identidade é gerada a partir da nossa história de vida, a partir de acontecimentos como abusos, abandonos, rejeição, disfunção familiar. Isso tudo tem o poder de gerar uma crise em nossa identidade, impedindo o reconhecimento de quem verdadeiramente nós somos. Essas situações que agridem as nossas emoções, elas têm o poder de distorcer a nossa identidade e gerar mentiras acerca de nós mesmos. Elas têm o poder de gerar mentira. Então, essa dor emocional gera essa depreciação interior e emocional, e que, por sua vez, gera essa crise de identidade. Então, onde a crise de identidade começa? Numa dor emocional, que vai gerar essa depreciação emocional e pessoal. Então, existem muitas pessoas que desde cedo, desde a tenra infância, foram abandonados, discriminados, rejeitados, agredidos emocionalmente, fisicamente, humilhados ou até mesmo envergonhados. E a maneira de nos ver, o nosso valor próprio, nossa segurança, vai se deteriorando. Vai se deteriorando. Então é tão interessante que você quer comprometer o destino de alguém, agrida a identidade dela. Você quer comprometer o destino de alguém, marque negativamente a identidade dela. E hoje nós temos muitas pessoas vivendo, somando aí nessa geração com a crise de identidade. Uma geração andando em círculo, sem saber quem é, sem saber o seu valor, sem saber onde elas querem chegar. Então, a dor emocional é o que desencadeia muitas vezes essa crise de identidade. A dor emocional gera essa depreciação interior e pessoal, que vai gerar então essa crise de identidade. Então veja, quais são as consequências da crise de identidade? Quais são os resultados? Uma pessoa que vive numa crise de identidade, quais são as consequências que ela vai estabelecer na vida dela? Em primeiro lugar, a crise de identidade gera busca por aceitação. A pessoa não sabe quem ela é, a pessoa não sabe o seu valor, vai viver em função do que os outros acham, falam e pensam nela. Eu ouvi certa vez um exemplo, um relato, estava atendendo uma pessoa, e ela me dizia assim, olha, eu saí de casa cedo, adolescente, eu lutei, eu passei um tempo da minha vida sozinho, eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei, só para mostrar para o meu pai, para a minha família, que eu era capaz. Então veja que essa crise de identidade muitas vezes gera até um combustível emocional adulterado. A pessoa até chega em alguns lugares, é aquela famosa escada do sucesso. A pessoa até sobe a escada do sucesso, mas quando chega lá em cima, ela olha para um lado, olha para o outro e diz, ixi, eu cheguei, mas a escada está na parede errada, não era aqui que eu queria chegar. A escada está na parede errada, não era aqui que eu queria chegar, não faz sentido chegar aqui.
cheguei sozinho, sem ninguém. Então, essa busca por aceitação, ela é um dos sintomas da crise de da crise de identidade. É um dos sintomas da crise de identidade. Essa crise de identidade, ela compromete a visão que temos acerca de nós mesmos e a visão que e compromete a visão que nós temos do mundo. A crise de identidade compromete a forma como nós olhamos para nós mesmos e a forma como olhamos para o mundo. Uma pessoa que está vivendo uma crise de identidade, ela se vê inferior, ela se vê desqualificada, ela se vê como alguém que não é capaz, ela se vê como alguém que não é merecedor. Então, ela está sempre distorcendo, muitas vezes, a realidade. A crise de identidade, ela acaba gerando muitas lentes na visão da pessoa, distorcendo a visão na vida da pessoa. Então, uma outra consequência da crise de identidade é que ela gera mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? São barreiras interiores, emocionais, criadas para se defender, se autoproteger. Quais são os mecanismos de defesa mais comuns? Agressividade, orgulho, a fuga, a passividade, autossabotagem e muitos outros mecanismos de defesa. Citei aqui alguns mais comuns. E esses mecanismos funcionam como um sistema de autoproteção. A pessoa, ela está ali entrincheirada dentro dela mesma, ela está ali embarreirada dentro dela mesma. Alguém, então, alguém que está vivendo uma crise de identidade vai levar sua vida cheio de mecanismos de defesa, tentando sobreviver ao mundo que está, na interpretação dessa pessoa, a todo tempo está querendo atingir ela. Então, alguém com crise de identidade sempre vai andar em extremos. Alguém que vive com a crise de identidade sempre vai andar em extremos. Extremos de rejeição, extremos de rebelião, extremos da passividade, extremos da agressividade. Então, a crise de identidade desequilibra muito o mundo interior da pessoa. E como é ruim, e como é difícil viver sem saber o seu valor, e como é difícil viver só para sobreviver, e como é difícil lidar com essa crise de identidade, porque você vai viver em função do que o outro vai falar ou pensar de você, o seu valor está sempre atribuído ao outro. É por isso que eu decido aqui sempre entregar esse conteúdo que gera valor na sua vida, porque eu sei que tem gente em sofrimento. É por isso que eu decido levar esse conhecimento até as pessoas assim mais longe, né? De mais longe. Eu sei que tem pessoas aqui que me ouvem do Brasil inteiro, e eu decido agregar esse conteúdo, levar esse conteúdo que agregue valor à sua vida. O objetivo da jornada clínica da alma, restaurando a sua identidade, é exatamente para liberar você de tudo que tem te amarrado ou prendido, gerar uma resolução na sua crise de identidade, para você reconhecer o seu valor, alcançando sua missão e o seu propósito. Então veja, uma história de vida mal resolvida vai gerar uma crise de identidade. Eu atendi certa feita uma pessoa que ela tinha uma família, tinha um bom casamento, tinha filhos adultos, tinha uma ótima profissão, uma ótima condição financeira, mas no relato dessa pessoa, ela só via coisas ruins, ela só via o lado negativo, ela só via o problema, só via a dificuldade, as distorções na identidade dela estava muito visível. Ela estava vivendo uma crise de identidade muito grande, porque por mais que ela
estivesse ali com tudo de bom ao lado dela, ela não estava conseguindo reconhecer o valor nisso. Então, uma história de vida mal resolvida vai gerar uma crise de identidade. E as pessoas, elas têm a tendência de se olhar de uma forma muito negativa. Uma pessoa com crise de identidade sempre vai se depreciar, sempre vai se ver menor do que o outro, sempre vai se inferiorizar, sempre vai se olhar como vítima. E como isso não é possível? E como que é possível alguém se depreciar dessa forma? Eu gosto muito da sabedoria bíblica, que lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz assim: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. A gente precisa abrir mão das mentiras que a gente acreditou uma vida inteira e entender que, poxa, se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, então há bondade em mim também, há beleza em mim, há capacidade em mim, há criatividade em mim. Porque se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma pessoa em crise de identidade sempre vai se depreciar, sempre vai ver só o lado ruim e pior. E a gente precisa abrir mão disso e começar a entender, poxa, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus é beleza, Deus é bondade, é capacitação, Deus é graça, Deus é conquista, Deus é amor, Deus é prosperidade. E a gente tem que começar a entender e escolher no que nós vamos acreditar. Você só vai sair da crise de identidade quando você escolher no que você vai acreditar. Então, uma história de vida mal resolvida, ela vai gerar uma crise de identidade. E a nossa identidade, ela vai determinar os nossos valores. Olha essa dinâmica aqui. Eu quero que você entenda essa equação. Preste muita atenção, nós já estamos finalizando e eu quero que você entenda essa dinâmica. A nossa identidade vai determinar os nossos valores. Os nossos valores vai determinar o nosso caráter e o nosso caráter vai determinar o nosso destino, onde nós vamos chegar. Então veja, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, começa na sua identidade. Onde você quer chegar, onde você quer alcançar, começa na sua identidade. Então, só repetindo para você entender, a nossa identidade gera nossos valores geram nosso caráter, e o nosso caráter gera o nosso destino, onde nós vamos chegar. Então, onde você quer chegar? O que você quer alcançar? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? E isso tudo, e a resposta disso, começa na sua identidade. Só para a gente finalizar aqui, você se lembra que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? É uma história bíblica, a tentação de Jesus, uma parábola, melhor dizendo, bíblica, que está em Mateus 4, verso 3. A Bíblia diz que, chegando-se a ele, o tentador, o diabo disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha que interessante. A intimidação, a afronta, sempre vai ser na identidade. Anteriormente, Jesus tinha ido se encontrar com João Batista para ser batizado por ele. Quando Jesus é batizado, desce a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e aí vem uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem tem muito prazer. Então Deus já tinha falado quem Jesus era o filho amado. E aí chega lá o tentador e confronta a identidade. Na nossa vida é exatamente assim. Você tem dons, você tem talento, você tem chamado, você tem missão, mas muitas vezes a intimidação, a maior ferramenta do inimigo contra a nossa vida é a intimidação. Não, você não é.
Não, você não é capaz. Não, você não pode. Não, jamais você vai conseguir. Então são intimidações. É uma crise de identidade leva a pessoa a viver uma intimidação muito grande. Então nós precisamos entender que somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então Deus é bondade, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é conquista, Deus é vitória, Deus é justiça, Deus é alegria. Então, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre a crise de identidade e suas consequências. Como é importante resolvermos a nossa identidade para buscarmos alcançar o propósito e a missão que Deus tem para a nossa vida. Sem saber quem você não vai conquistar nada. Sem saber quem você vai ficar andando em círculo na vida. Sem saber quem você vai ficar só tentando sobreviver através desses mecanismos de defesa que eu falei, como o orgulho, a inferioridade, outros mecanismos de defesa que eu falei. Então, a agressividade, a fuga, a passividade, a autossabotagem. Então eu quero encerrar nossa aula de hoje dizendo que vale a pena, existe um caminho para você alinhar a sua identidade, existe um caminho para você resolver a sua identidade. Uma história de vida mal resolvida vai gerar uma crise de identidade. Então, meus queridos, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Foi uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Um grande abraço.